Você já embarcou em um avião morrendo de fome? Abre aquela bandejinha de plástico, dá uma mordida e imediatamente se pergunta se deixou suas papilas gustativas lá no portão. Bem, não é culpa da companhia aérea e não é só com você. É por isso que hoje vamos entender por que a comida tem um gosto diferente nos aviões. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Weird History Food. Depois disso, por favor, deixe um comentário e nos diga sobre quais outros mistérios da ciência dos alimentos você gostaria de ouvir. Certo? Aperte o cinto de segurança e prepare-se para a decolagem. A comida de avião tem uma reputação tão ruim que praticamente alimentou o stand-up comedy nos anos 90. Aqui está a nossa pergunta inicial. Qual é o problema com a comida de avião? Qual piada é mais fácil do que uma bandeja triste de frango borrachudo e pão que serve de boia? Mas a comida de avião não era assim no início. As refeições de avião, na verdade, eram apenas lanches leves, feitos para passageiros que não estavam ocupados demais, se segurando e rezando. Nos anos 1920, aviões eram pequenos, rotas curtas e o conforto limitado. As primeiras companhias aéreas como Daimler Airway, Handley Page Transport e Western Air Express testavam o transporte de passageiros, mas a comida era secundária diante do clima de "por favor, não caia". Na década de 1930, companhias aéreas criaram infraestrutura para refeições dos passageiros. Foi um dos primeiros momentos em que a comida de avião virou uma categoria real, não só lanches servidos no céu. Um grande ponto de virada foi quando a United Airlines montou a primeira cozinha dedicada ao serviço de bordo. Porque, uma vez que você começa a servir refeições de verdade, precisa de um sistema que não seja apenas. Larry trouxe sanduíches de casa. Na mesma época, a Pan Am foi uma das primeiras companhias aéreas a aquecer comida a bordo em um Sikorsky S-40-2. Isso pode não parecer revolucionário hoje, mas naquela época era basicamente feitiçaria nos céus. Na década de 1940, voos mais longos e o avanço da refrigeração e dos alimentos congelados após a guerra mudaram para sempre as refeições das companhias aéreas. William Maxon foi fundamental ao propor aquecer refeições congeladas em aviões semelhantes às primeiras TV Dinners, preparadas de forma consistente no ar. Foi um dos primeiros sinais de que as refeições de companhias aéreas estavam se tornando mais industrializadas. Projetadas não apenas para serem saborosas, mas para serem repetíveis, seguras e resistentes o suficiente para sobreviver à logística do voo. Nos anos 1950, a competição entre companhias aéreas cresceu e, com o aumento de passageiros, buscavam se diferenciar. Isso significava vender a experiência de estar em um avião como algo glamuroso, e a comida era uma grande parte dessa fantasia. Esse período foi marcado pelas guerras dos sanduíches, melhorias nos cardápios e otimismo de que voar poderia ser como comer em um restaurante sofisticado, mas com mais turbulência e fumaça de cigarro. Nos anos 1960, a comida de avião recebeu um dos upgrades visuais mais icônicos, os carrinhos de serviço rolantes. Pode despachar minha bagagem de mão, mas não meu ânimo. Pode parecer pequeno, mas mudou totalmente o ritmo das refeições. De repente, os comissários não só entregavam a bandeja. Eles estavam comandando uma pequena sala de jantar em movimento, indo e vindo pelo corredor com pilhas de refeições, como se estivessem gerenciando um restaurante construído dentro de um corredor. Esse foi o auge do glamour da era dos jatos, quando as pessoas se arrumavam para voar e a refeição era parte do espetáculo. Servíamos um assado delicioso e nos especializamos em fornos de convecção. Bastava colocar um pegador em cima para saber que estava mal passado. Então chegaram os anos 1970 e o clima começou a mudar. Viajar de avião deixava de ser luxo e virava transporte em massa, tornando a economia das companhias aéreas mais difícil. As refeições perderam seu papel central na experiência, pois a prioridade virou a eficiência de custos, mudança que só se acelerou nas décadas seguintes. Nos anos 1980, a redução de custos das companhias aéreas ficou tão famosa que virou lenda, e nenhuma história ilustra isso melhor que esta. Disse que a American Airlines economizou $40 mil por ano ao remover uma azeitona das saladas da primeira classe.
É um daqueles fatos que parecem ridículos para serem verdadeiros e precisos para serem falsos. A economia das companhias aéreas é dura e cortar pequenos luxos é a forma mais fácil de reduzir custos sem provocar revolta. Foi nessa época que a comida de avião virou piada cultural, garantia de risada para comediantes, séries de TV e qualquer um buscando humor fácil. Então, o que dizer da comida de avião? Os anos 2000 trouxeram a maior mudança cultural na aviação moderna, e os ataques de 11 de setembro mudaram a experiência de voar de inúmeras maneiras. A segurança ficou mais rígida, o estresse aumentou e as companhias aéreas reduziram serviços sempre que possível. Mesmo quando as refeições eram oferecidas, o clima mudou. A comida a bordo deixou de ser uma experiência e passou a ser algo mais parecido com um teste de resistência. Como se as companhias aéreas estivessem dizendo: é isso que você vai receber, boa sorte. Na década de 2020, a Covid voltou a abalar as viagens aéreas. Os voos foram reduzidos, as equipes mudaram, as cadeias de suprimentos ficaram bagunçadas e muitas companhias aéreas diminuíram seus serviços. Mesmo com a volta das viagens, parte da comida nunca voltou a ser como era antes. E os passageiros acabaram com menos opções, mais itens pré-embalados e uma expectativa ainda menor de que algo naquela bandeja fosse memorável pelos motivos certos. E essa é a história de como chegamos até aqui. Ainda assim, isso não explica por quê, mesmo quando a comida de avião é boa, ela pode parecer sem gosto no voo. A história não é apenas sobre o que as companhias aéreas servem, mas sobre o que ocorre com você ao comer em uma cabine pressurizada em altitude de cruzeiro. Para entender por que a comida de avião é estranha, é importante saber como ela é feita. Ela não é preparada e servida fresca, como em restaurantes. Ela é feita dentro de um sistema projetado para escala, rapidez, segurança e consistência, o que significa que o sabor geralmente fica em quarto lugar na lista de prioridades. A comida de avião geralmente é feita por grandes empresas de catering, não pela companhia aérea. Companhias aéreas definem cardápios e expectativas, mas o preparo é feito por operações de catering que alimentam milhares de passageiros diariamente. Considere as companhias aéreas como a marca do restaurante e os fornecedores de catering como a cozinha industrial que prepara os pratos. Muita comida de avião é montada manualmente. Mesmo com a automação, ainda há pessoas de touca montando bandejas peça por peça, como móveis comestíveis da IKEA. Isso acontece em parte porque as refeições de avião envolvem muitos componentes individuais. Um prato principal, um acompanhamento, uma sobremesa, um pãozinho, manteiga, talheres, condimentos, tudo porcionado, lacrado, rotulado e empilhado em uma ordem específica. Assim, pode ser rapidamente distribuído em corredores estreitos. Geralmente é mais fresco do que as piadas sugerem, mas não é feito na hora para você. As refeições frescas geralmente são preparadas em terra, rapidamente resfriadas, armazenadas em temperaturas controladas e carregadas no avião. Assim, elas ficam seguras até o momento do serviço. Esse é um dos motivos da comida de avião parecer sem graça. Ela é feita para suportar atrasos logísticos, não para ser como um prato de restaurante. Cardápios são feitos considerando restrições. Companhias aéreas podem contratar chefes ou consultores. A comida deve ser fácil de reaquecer, resistente à embalagem, suportar o transporte e continuar apresentável após muito manuseio. O objetivo é a consistência e a segurança, não a excelência culinária. É por isso que certos alimentos já estão condenados desde o início. Molhos cremosos podem talhar, bifes podem virar brinquedo de mastigar, frituras ficam murchas e peixes podem se transformar em um incidente aéreo. Todos os passageiros vão comer peixe no jantar e ficaremos muito doentes em meia hora. Agora chegamos à parte que faz você nunca mais querer comer em um avião. Comida de avião não é só estranha. Às vezes, é realmente arriscado. Não necessariamente porque seja sempre inseguro, mas porque esse sistema tem muitas oportunidades para as coisas darem errado. Um dos detalhes mais inquietantes nas reportagens sobre comida de avião é o quão leve pode ser a fiscalização. Não é tão surpreendente, considerando essa abordagem distante deles em relação à fiscalização das próprias aeronaves.
Um painel de porta do lado esquerdo, conhecido como plug med, se soltou a 14 mil pés de altitude, fazendo com que o avião despressurizasse de repente. De acordo com reportagens sobre inspeções de catering aéreo, a FDA exige que os fornecedores de comida de avião sejam inspecionados apenas uma vez a cada 3 a 5 anos. Esse cronograma de inspeção não é ideal para quem monta milhares de refeições diárias sob pressão. Ainda pior é que a higienização da aeronave pode ser inspecionada ainda menos, geralmente só quando o tempo permite. Uma frase que parece nunca caber na mesma sentença que segurança alimentar. Em relatórios de inspeção obtidos por solicitações de registros públicos, inspetores da FDA encontraram condições de nojentas a alarmantes. Houve casos de condensação pingando sobre os alimentos, ventiladores soprando poeira na comida, termômetros com diferença de até 25 graus, carne crua contaminando carne cozida, pão mofado, aves e insetos vivos e até fezes de pássaros e roedores em instalações de catering de companhias aéreas. Não é o acompanhamento que você quer com seu bife Salisbury. E o que torna isso ainda mais frustrante é que as violações eram frequentes, mas as penalidades eram raras. Quando o sistema prioriza velocidade e volume, sempre há pressão para manter a comida em circulação. Isso não quer dizer que toda refeição de avião seja perigosa, mas sim que os riscos são maiores do que parecem. Para algo que já é famoso por ter gosto de papelão morno, o que você acha que isso é? Bem, há cerca de 7 horas, isso era lasanha, o que nos leva ao grande mistério que estamos rodeando esse tempo todo. Porque mesmo quando sua comida está segura, e mesmo quando ela é decente em terra firme, ainda assim tem um gosto estranho no ar. Mas por quê? A verdade é que a comida de avião não tem um gosto diferente só porque as companhias aéreas são econômicas ou porque tudo é requentado. Ela tem um gosto diferente porque você muda, junto com a altitude. O ambiente da cabine afeta seus sentidos de formas quase imperceptíveis. Além disso, suas papilas gustativas não são adaptadas para refeições em grandes altitudes. A cabine dos aviões é pressurizada para simular altitude menor que os 9.000 a 12.000 metros de voo, mas ainda é alta o bastante para afetar o corpo. Um dos maiores culpados é que as cabines dos aviões são extremamente secas, muitas vezes muito mais secas do que você está acostumado em terra firme. Essa secura afeta a boca e garganta, mas principalmente o nariz, que é essencial para sentir o gosto da comida. Uma grande parte do que chamamos de sabor é, na verdade, cheiro. Sua língua consegue detectar gostos básicos como doce, salgado, azedo, amargo e umami. Mas a nuance, os aromas e a complexidade que fazem a comida parecer viva vem através do seu olfato. O ar seco da cabine afeta suas vias nasais, diminuindo sua percepção de aromas e deixando tudo com gosto mais sem graça. Você não está apenas comendo uma comida pior, você está comendo com uma versão reduzida do seu próprio sistema de sabores. É por isso que as refeições de avião podem parecer sem graça, mesmo quando estão totalmente boas em terra firme. Em grandes altitudes, as pessoas podem sentir menos os sabores doce e salgado, fazendo com que comidas equilibradas pareçam estar faltando algo. As companhias aéreas compensam com temperos mais fortes, molhos ricos e sabores agressivos, mas ainda assim o gosto pode não ser como esperado. O interessante é que nem todos os sabores são igualmente afetados. Umami, aquele sabor profundo e salgado que você sente em coisas como tomates, cogumelos, queijos envelhecidos, molho de soja, miso e caldos, tende a se manter melhor no ar. Essa é uma das razões pelas quais as companhias aéreas costumam optar por componentes à base de tomate, molhos ricos e pratos com sabores mais salgados. O umami tem mais chance de resistir ao ambiente da cabine e ainda trazer satisfação. É nesse ponto que a famosa bebida de avião faz sentido. O suco de tomate é conhecido por ser popular nos aviões, mesmo entre quem não o consome em terra. Isso é tradição, mas há uma razão científica para isso. O suco de tomate é uma forte bomba de umami salgada em líquido, quando doçura e salgado se suavizam e o olfato está fraco. Uma bebida com tanta profundidade de sabor ainda se destaca e mostra personalidade.
Refrigerante de gengibre tem uma vantagem parecida. É uma daquelas bebidas que parecem ter sido feitas para serem tomadas no avião. O sabor marcante e aromático do gengibre consegue se destacar mesmo com o paladar atenuado da cabine. É doce, é gaseificado e tem aquela picância suave que seus sentidos conseguem perceber mesmo quando seu nariz está tendo dificuldade para funcionar direito. Então, quando as pessoas dizem que a comida de avião é sem graça, elas não estão erradas. O motivo não é só a má culinária, mas também o ar seco, a percepção alterada, o olfato reduzido e o corpo atuando em condições para as quais não foi feito, como num avião. A comida é ruim, mas você também está. Juntos, criam a tempestade perfeita, onde até uma refeição decente parece só uma ideia vaga. Ao entender por que a comida de avião tem gosto diferente, o foco deixa de ser achar a refeição perfeita e passa a adaptar-se ao ambiente. Em vez de lutar contra isso, a coisa mais fácil que você pode fazer é se hidratar. Sim, é um conselho chato, mas se o ressecamento afeta seu olfato e o sabor da comida, beber água pode ajudar seu corpo e manter seus sentidos funcionando. Você pode optar por refeições com sabores ricos em umami. Ah, essa é a Kati, né? Ele é uma solução que eu acho que você não iria gostar. Molhos com muito tomate, pratos com cogumelos, carnes assadas, curries e molhos salgados costumam resistir melhor do que qualquer coisa delicada ou sutil. Também ajuda a escolher alimentos que esquentam bem. Massas, ensopados, arroz e carnes com bastante molho geralmente se saem melhor que alimentos que dependem de crocância ou frescor. Hambúrgueres geralmente não são uma boa escolha porque o pão reaquecido fica estranho. Mesmo que o sabor seja bom, a textura normalmente entrega. E sim, não peça peixe. Sim, claro, nós dois comemos peixe. Por quê? Ah, não é nada para se preocupar. Voltaremos em breve. Peixe reaquecido pode ter gosto estranho e espalhar cheiro rápido em ambientes fechados. Mesmo que esteja perfeitamente seguro, você está arriscando o humor de todo mundo em um raio de 5 fileiras ao seu redor. Será que a comida de avião vai melhorar um dia? Pode melhorar, mas com limites. As refeições aéreas sempre dependem da economia, logística e do que as companhias consideram importante para os passageiros. Mesmo que as companhias aéreas passem a servir comida de restaurante para todos, o paladar ainda fica reduzido em grandes altitudes. O ambiente da cabine ainda achataria os sabores, seu nariz ainda ficaria ressecado e seu senso de doce e salgado ainda seria reduzido. O futuro da comida de avião não é ser uma refeição 5 estrelas, mas sim ficar mais inteligente, com pratos voltados ao umami, melhores formas de reaquecimento, temperos mais fortes e alimentos projetados para o paladar em cabines pressurizadas. Em outras palavras, menos fingir que o avião é um bistrô e mais aceitar que é um tubo de metal cheio de lanches viajando a 800 km por hora sobre o Kansas. Então, da próxima vez que você der uma mordida na comida de avião e pensar, isso não tem gosto de nada, lembre-se, não é culpa do frango. É você que está no modo avião. E aí, qual sua opinião polêmica sobre comida de avião? Você é do time que nunca come ou tem alguma refeição secreta de bandeja favorita? Deixe aí nos comentários e confira alguns desses outros vídeos do Weird History Food. Até a próxima! Viaje com segurança, beba água e respeite o poder do suco de tomate.